E aí, turminha, tranquilidade? Gente, eu tenho uma bomba pra contar pra vocês. Presta atenção nisso daqui. Eu peguei um vídeo agora. Esse vídeo tá rodando e é uma aula didática do advogado Davi Aragão. Ele explica didaticamente como funcionará, né? Se caso o Brasil fazer o seguinte, olha, a gente não vai cumprir a lei Magnitsky. A gente vai criar aqui alguns caminhos para não cumprir a lei americana. Sabe o que vai acontecer com o Brasil? Você não tem ideia. Você não tem ideia. Eu vou colocar esse vídeo aqui e eu vou pedir para você compartilhar para o máximo de pessoas que você puder, porque o negócio vai ficar feio. E eu não preciso desenhar para você. A descumprirem a lei Magnitsky. Eu sou Davi Aragão e hoje vou explicar algo que pode desencadear a maior crise financeira da história do Brasil. O que acontece quando um país desafia diretamente o sistema de sanções americanos. Vou mostrar os mecanismos de retaliação que os Estados Unidos têm à disposição, os precedentes históricos e por que essa decisão pode transformar o Brasil profundamente. Fiquem até o final porque isso pode afetar cada real na conta de vocês. Em 1º de agosto de 2025, algo inédito aconteceu na política brasileira. Pela primeira vez na história, o ministro do STF foi sancionado pelos Estados Unidos sob a lei Magnitsky. A reação foi imediata e desafiadora. Alexandre de Moraes declarou: o STF irá ignorar as sanções praticadas. Este relator irá ignorar as sanções praticadas e continuará trabalhando. Gilmar Mendes foi ainda mais longe. O STF não se intimidará diante das ameaças dos Estados Unidos e disse que a independência do poder judiciário brasileiro é um valor inegociável. O que vimos foi uma blindagem institucional completa. Luiz Barroso, presidente do STF, disse que a corte seguirá firme no cumprimento de suas funções. Flávio Dino declarou total apoio. O próprio STF emitiu nota institucional defendendo Moraes. Até o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, saíram em defesa. É uma solidariedade institucional que pode ter um preço financeiro devastador. Agora, imagine se o governo Lula, pressionado pela blindagem do STF, decida ir além das palavras. Imagine que obrigue os bancos brasileiros a descumprirem as sanções, que instrua o Banco Central a não colaborar com os bloqueios de ativos. Imagine que o Brasil oficialmente declare: não reconhecemos a lei Magnitsky dentro do território nacional. Bancos brasileiros não cumprirão essas determinações. Isso não é ficção, é exatamente o que alguns países já tentaram fazer. E eu vou te mostrar exatamente o que aconteceu com eles. Quando o país desafia as sanções primárias da lei Magnitsky, os americanos ativam algo que é chamado de Protocolo de Destruição Total. É uma segunda linha de ataque criada especificamente para quebrar países rebeldes. É como se fosse uma guerra em duas frentes. Primeiro, eles atacam a pessoa sancionada. Depois, atacam quem protege essa pessoa. E o Brasil inteiro pode acabar virando alvo disso. Vou explicar cada uma das armas dessa máquina de guerra financeira. A primeira arma são as sanções setoriais contra o sistema bancário brasileiro. É como se os americanos cortassem todas as artérias que ligam o Brasil ao sistema financeiro mundial. O mecanismo funciona assim. Eles criam uma lista negra secundária. Se bancos brasileiros conscientemente descumprirem sanções do Magnitsky, entram automaticamente nessa lista. E aqui está o truque perverso. Não precisam sancionar todos os bancos. Basta sancionar 2 ou 3 bancos. Imaginem o Banco do Brasil sendo incluído na SDN List. Resultado, o banco não pode fazer mais correspondent banking com qualquer banco americano. Não pode processar pagamentos em dólares. Não pode participar de financiamentos de comércio exterior. Mas a coisa fica ainda pior. Por causa da regra de contaminação, qualquer banco brasileiro que fizer negócios com o Banco do Brasil sancionado também fica sob suspeita. É como uma doença que se espalha pelo sistema inteiro. 48 horas, todos os grandes bancos brasileiros estariam isolados. Itaú, Bradesco, Santander, todos cortados do sistema financeiro global. É a morte clínica do sistema bancário nacional. Protocolo de escalada automática. Aqui está o que torna essa arma tão terrível. Ela tem escala automática. Os americanos criaram um protocolo que funciona como uma máquina de guerra sem piloto. No dia 1, o primeiro banco é sancionado. No dia 3, bancos correspondentes americanos cortam relação. No dia 7, sistemas de pagamentos internacionais bloqueiam transações. No dia 15, bancos europeus cortam relações por medo de contaminação. No dia 30, o sistema bancário brasileiro está completamente isolado. É uma máquina que funciona sozinha, não precisam de nova decisão política. Tudo acontece automaticamente. E aí entra um efeito dominó tecnológico, o apagão digital. A segunda onda de ataques vem pelas empresas de tecnologia. E aqui está onde a coisa fica verdadeiramente aterrorizante. Amazon Web Services hospeda 60% da infraestrutura digital dos bancos brasileiros. Microsoft fornece sistemas operacionais para quase todos eles.
Oracle roda a base de dados, Cisco conecta as redes, VMware virtualiza todos os servidores. Quando um país é marcado como não compliance com sanções, essas empresas entram em pânico total. Não porque odeiam o Brasil, porque tem terror de perder acesso ao mercado americano. A Amazon fatura 500 bilhões de dólares por ano, sendo que 70% disso vem dos Estados Unidos. Ela não vai arriscar esse negócio para proteger alguns bancos brasileiros. É uma matemática simples. Vou descrever exatamente como seria o apagão tecnológico. Na semana 1, o serviço de hospedagem da Amazon anuncia revisão de compliance, que é um eufemismo para vamos ter que cortar vocês. Bancos brasileiros têm 30 dias para migrar de servidores. Na semana 2, a Microsoft cancela as licenças de Windows Server. A Oracle bloqueia atualizações de segurança e a Cisco para com suporte técnico. Na semana 3, a Google bloqueia as APIs de pagamento. A Apple remove os aplicativos bancários dos sistemas da App Store. Samsung Pay para de funcionar. Na semana 4, toda a infraestrutura tecnológica dos bancos brasileiros está em colapso. Até o Pix pode parar de funcionar com isso. Cartões de crédito, então, nem se fala, quase todos de bandeira americana. A Internet Bank completamente sai do ar. É como se alguém desligasse a eletricidade de todo o sistema financeiro nacional simultaneamente. Meu Deus. Vocês estão prestando atenção nisso? A segunda arma poderosa é o sequestro das reservas internacionais brasileiras. E aqui vem uma informação que vai chocar vocês. O Brasil tem 370 bilhões de dólares em reserva. Sabem onde 280 bilhões estão guardados? Em bancos americanos, europeus e treasuries do governo americano. É como guardar suas economias justamente na casa do inimigo. Os americanos não chamam isso de confisco. Eles usam termos técnicos, investigação de compliance, revisão de origem de fundos, auditoria de antilavagem, mas o resultado é o mesmo, o dinheiro fica totalmente congelado. O processo funciona mais ou menos assim. O Treasury Department, o Departamento do Tesouro, abre uma investigação administrativa sobre as reservas brasileiras. Alegam suspeita de que o dinheiro pode ser usado para facilitar violações das sanções aplicadas pela Lei Magnitsky. Durante a investigação, que pode durar anos, as reservas ficam totalmente bloqueadas. O Brasil não consegue acessá-las. Não consegue vender os títulos do Tesouro Americano que possui. Não consegue movimentar qualquer tipo de depósito. É como se o Brasil acordasse um dia e descobrisse que 75% das suas reservas internacionais viraram papel de parede. Do dia para a noite, o país fica sem capacidade de defender a sua moeda. A terceira arma, desconexão do sistema SWIFT, é a arma nuclear do sistema financeiro internacional. SWIFT não é americano, ele é belga, na verdade, mas está totalmente dominado pelos americanos. Ele tem poder de veto sobre qualquer tipo de decisão, e quando os americanos pressionam, os europeus sempre cedem. O processo tem 3 fases. Primeiro, fazem a ameaça. SWIFT está revisando a participação de bancos brasileiros devido a violações de compliance de sanções. É um tiro de advertência. Bancos internacionais ficam apavorados, começam voluntariamente a reduzir transações com o Brasil. É como se o Brasil começasse a ficar com lepra financeira. Segundo, começam o isolamento seletivo. Bancos brasileiros ainda podem usar o SWIFT, mas com muitas restrições. Transações começam a demorar muito mais do que o tempo normal, e os custos ficam ainda maiores para as transações vindas do Brasil. É como se transformassem todas as autoestradas em estradas de terra e completamente esburacadas. Você ainda consegue chegar no seu destino, mas vai demorar 3, 4 vezes mais tempo, além de custar muito mais caro. E o terceiro, se o Brasil continuar resistindo à desconexão total, bancos brasileiros são simplesmente expulsos do sistema SWIFT. Resultado, o Brasil vira uma ilha financeira sem poder negociar com qualquer lugar do mundo. Não consegue receber pagamentos de exportações, não consegue pagar importações realizadas, o comércio internacional brasileiro para completamente, entrando em total colapso. A quarta arma, transformar commodities brasileiras em produtos tóxicos. É uma arma de destruição massiva econômica. O Brasil exporta 280 bilhões de dólares por ano. 65% são commodities. Soja, milho, café, minério de ferro, petróleo. Imaginem se esses produtos virassem radioativos comercialmente. Ou seja, ninguém poderia comprar do Brasil sem sofrer algum tipo de sanção dos Estados Unidos. Os americanos criam o que chamam de lista de contaminação comercial. Qualquer empresa que comprar commodities brasileiras, enquanto o Brasil proteger sancionados pela Lei Magnitsky, pode ser também sancionada. É uma estratégia de terror psicológico. Eles não precisam sancionar todas as empresas. Basta sancionar 2 ou 3 grandes, como exemplo que todas as demais irão seguir. Imagine que sancionem as americanas Cargill e Youngster Daniels Midland por comprarem soja brasileiro, que são grandes compradores. No dia seguinte, todas as outras trade companies param de comprar com medo de também serem sancionadas. É como se criassem uma epidemia de medo no mercado de commodities. O Brasil vira pária comercial do dia para a noite. A quinta arma, uma que pouca gente conhece, mas é devastadora.
Terceira, pressão sobre as seguradoras internacionais. Todo comércio internacional depende de seguros. Navio carregando soja precisa de um seguro marítimo. Avião carregando café vai precisar de seguro de carga também. Até a refinaria de petróleo precisa de seguro de responsabilidade civil. E 95% das seguradoras internacionais são americanas ou europeias. A Lloyd's de Londres, a AIG, a Zurich, Allianz. Quando americanos pressionam, elas param de segurar cargas brasileiras. Resultado, navios param de sair dos portos brasileiros.